Na parte 2, então, foi visto as movimentações, exemplo de lançamentos que ocorrem e movimentando essas contas do patrimônio, do balanço patrimonial. Essa terceira parte nós iremos nos aprofundar em cima do patrimônio líquido e suas mutações, o que causa as suas variações. Então, nós podemos, o patrimônio líquido, né, ele pode crescer ou diminuir a partir de investimentos ou desinvestimentos de capital. Então, investimento é sempre quando um novo sócio entra no negócio e aporta capital na empresa. Capital é recurso, na contabilidade capital é recurso. Então, ele aportou um valor na empresa. E o desinvestimento é quando há uma retirada de capital da empresa. Ok? Essas são duas maneiras de termos variações no patrimônio líquido. E a outra é o resultado obtido entre receitas e despesas, que é a operação da empresa, né? Então, a empresa vai operar algo, vai operar um serviço, vai operar uma produção, uma indústria, vai produzir algo, e o confronto das receitas e despesas, todos os gastos que ela teve naquela operação, vai ter um resultado. E esse resultado pode diminuir ou aumentar o patrimônio líquido. Se der lucro, o patrimônio líquido da empresa crescerá. Então, vai informar que a riqueza dos proprietários aumentou. E se diminuir, o patrimônio líquido cai. Então, o relatório que nós usamos para poder apurar esse confrontamento aí das receitas e despesas é a DRE. É a sigla de demonstração do resultado do exercício, e a principal característica da DRE é que nesse confrontamento de despesas e receitas seja apurado através do regime de competência. Isso aqui é fundamental. O regime de competência é uma coisa, o regime de caixa é outra. O regime de caixa é quando você traz um relatório que as movimentações estão conforme as entradas e saídas de caixa da empresa. Ou seja, o regime de caixa é apenas uma gestão do dinheiro, não é uma gestão, não é um relatório que traz uma gestão da empresa. Então não tem como você administrar uma empresa com um fluxo de caixa. É inútil, né? Gerencialmente falando. Você pode ter o fluxo de caixa apurado diretamente dos lançamentos, mas para poder fazer um confrontamento, fazer uma auditoria, saber se foi tudo lançado ou não. Mas o que interessa mesmo, o importante para a empresa é ter a DRE. Só nela você vai saber se ela é economicamente viável. O fluxo de caixa é apenas a gestão do dinheiro. O ADRE é a gestão da empresa. Então, sim, a DRE é o relatório que você, como empresário, você como gestor financeiro tem que entregar, né? E regime de competência. O regime de competência você vai utilizar, você vai escriturar num determinado período conforme o seu uso do material, do custo. E se for uma venda, você vai botar na data da venda e não na data que você recebeu aquela venda. Para ficar mais claro, se você, por exemplo, for fazer uma compra de material de escritório, geralmente o material de escritório ele é mais barato em janeiro, porque as grandes empresas que trabalham com a criação de papel buscam, enfim, por questão contábil e de apuração de resultado, elas buscam fazer as vendas no mês de dezembro mais baratas e você poder comprar aí
fazer o fechamento melhor. Mas enfim, como em janeiro geralmente é mais barato comprar material de escritório, principalmente se for folha, papel, você, como gestor, pode decidir comprar para o ano inteiro, né? Então, se você comprar 100 mil reais de papelaria para o ano inteiro, se você prever que vai gastar esse material a decorrer do ano, em 12 meses, você não vai lançar 100 mil como despesa de um mês só, porque você vai fazer um estoque de material, você vai debitar durante 12 meses esse valor de 100 mil. Então vai ser 100 mil dividido por 12. E se por acaso esse papel acabar antes, você vai ter que reajustar esses seus lançamentos antigos. Então, assim, ficou claro com esse exemplo que para você manter um relatório, uma DRE bem feita, você tem que estar constantemente batendo, revendo os lançamentos, reajustando, certo? Só assim você vai apurar de fato o lucro da sua empresa. Então, o principal objetivo da empresa, em termos econômicos, é o lucro, certo? Então, DRE tem que ser feito. O exemplo, aqui eu vou trazer então o nosso segundo caso para poder exemplificar como foi no nosso primeiro exemplo. Perfeito. Então as movimentações dessa empresa foi no dia 2, pagamento de despesas de materiais de escritório consumidos no mês 250, compra a prazo de peças para reparos empregadas nos serviços prestados, 1 milhão e 100, recebimento de receita por serviços prestados no mês 4 milhões e 450, emissão de fatura por serviço prestado no mês ainda não recebido, 5 milhões e 800, pagamento de salário no mês, 4 milhões e 500, pagamento de aluguel da loja no mês, 400 mil. Então, vamos fazer agora. Já está formatado, já criei o plano de contas para poder absorver. Tem contas que não estavam no caso 1, então eu já formatei aqui o Excel para poder absorver essas novas características. Então, pagamento de despesa do material. Material de escritório. É uma despesa, então lanço a débito. Lembrando que, como o patrimônio líquido, ele é o patrimônio líquido ele é a diferença da sua receita e suas despesas, que é o resultado, né? E as variações no patrimônio líquido, quando cresce o patrimônio líquido é um crédito e quando decresce é um débito, então quando tiver uma despesa, vou lançar como débito. Despesa de 250 mil reais aqui no dia 2/1. Eu vou só conferir aqui se está ok. Então tivemos a despesa aqui de 250 mil. Tá puxando, legal. Compra a prazo de peças para reparos empregadas. Para facilitar, eu vou fazer aqui um crédito de capital de 1 milhão aqui no dia 1/1. Então o caixa aqui foi debitado 250 quando teve essa despesa de material de escritório. Porque aqui diz que foi um pagamento de despesas de material de escritório consumidas no mês. Então foi caixa e competência coincidiu aqui nesse caso.
Compra a prazo de peças para reparos empregadas nos serviços prestados. Então, a despesa de 1.100.000 eu credito meu contas a pagar 1.100.000. Foi compra a prazo. Eu coloquei contas a receber. Vou colocar fornecedores. Então eu gerei aqui uma dívida, 1.100.000 com fornecedores. Foi lançada aqui a despesa de peças para reparo, porque foi no mês. Recebimento de receita por serviços prestados no mês. Então aqui foi um crédito, 4.450.000. Vendas no dia 5/1. A lógica aqui eu botei a mesma do caso 1. Eu não vou ficar lançando caixa aqui nessa planilha, porque eu automatizei essa conta dentro do Excel. Mas num sistema que não seja automatizado, talvez você tenha que ficar lançando crédito e débito de caixa. Dia 5, dia 15. Emissão de fatura por serviço prestado no mês e ainda não recebido. Então, aqui nesse caso, temos o descasamento de caixa e competência. Viram contas a receber. Ó, lancei um crédito, sempre é um débito. Sempre é um crédito e um débito. Crédito e um débito. Pagamento de salários do mês, 4.500.000. Então, coincidiu aqui. O caixa com competência. E o pagamento do aluguel da loja do mês, de 400. Também um débito. Perfeito, tá dando ok? Então indica que está parametrizado aqui, o meu Excel está, minha planilha está ok, bateu direitinho. Então, pessoal, o que ocorreu aqui, certo? Nós tivemos as vendas, nem toda venda desses 10.250.000 de vendas que tivemos, parte foi para receber no próximo mês, então 5.800.000, que ela está aqui em contas a receber no nosso balanço patrimonial. Perfeito? Tivemos as despesas, regime de competência, algumas coincidiram com caixa, e tivemos um lucro líquido de 4.000. Esse lucro líquido aqui de 4 milhões, eu já coloquei na minha fórmula célula C10 para pegar esse valor aqui da célula C10, que é o lucro líquido. Então,
Já automatizei aqui. Perceba que com o Excel eu vou automatizando para não ter que fazer lançamentos além aqui na minha planilha. Eu faço o mínimo que precisa. Então, se você está fazendo está trabalhando no Excel, você vai automatizando. Quando você começa a entender essas movimentações entre as contas, entre o lucro, o resultado líquido da sua empresa, com o lucro acumulado, você vai formatando a planilha para ela se automatizar. A ideia é que você diminua a quantidade de lançamentos manuais que tenha que fazer. Então, meu capital está de 1 milhão, lucro acumulado, meu patrimônio líquido foi para 5 milhões, estou devendo 1 milhão e 100 mil de fornecedores, tenho 300 mil no caixa da empresa disponível e contas a receber de 5 milhões e 800. A empresa está numa situação boa? Tá. Lucrou. Obrigações 1 milhão e 100, contas a receber 5 milhões e 800, uma relação aqui de 5,27 de direitos contra dívidas. Então, apuramos aqui legal, deu direitinho. Eu acredito que esse exemplo aqui, trazendo a DRE, que é um relatório muito mais intuitivo do que o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, para quem não teve essa introdução de contabilidade, ele tem uma dificuldadezinha para saber, para entender como ocorreu essa contabilização. Ele até entende do balanço patrimonial quando recebe já ele feito, mas ele não sabe montar, certo? E se a pessoa não sabe montar, ele não vai saber fazer a modelagem do balanço patrimonial. Então, o que eu estou ensinando aqui, ele vai ajudar muito na compreensão quando você for fazer uma modelagem financeira envolvendo os três tipos de movimentações, que é pela DRE, o fluxo de caixa e o balanço patrimonial. Se você não entender como é essa comunicação entre os relatórios, você vai ter dificuldade para poder fazer essa modelagem. A modelagem é o quê? Você fazer projeções futuras, você poder fazer simulações, perfeito? Então é isso.